Meu nome é Miriam Mazieiro, sou psicóloga do trabalho do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sempre foi meu objeto de estudo como o trabalho incide sobre o psiquismo humano. A pandemia nos deixou um pouco exaustos e precisamos cuidar de nós mesmos. Para início, eu gostaria de dizer que nós temos já dentro de nós mesmos uma farmácia de luxo, que são os nossos hormônios da felicidade. E aí eu estou falando um pouco da serotonina, da ocitocina, da endorfina, que são hormônios que trazem uma sensação de prazer, que trazem uma sensação de realização, que nos ajudam no sono, no apetite e ajudam também nas nossas funções cognitivas. E elas, então, esses hormônios também são importantes para o trabalho, porque nos ajudam na memória, nos ajudam na inteligência e na realização de tarefas, né? Na propulsão para a realização de tarefas. Temos já essa farmácia dentro da gente. E aí, como a gente vai estimular que esses hormônios sejam produzidos? Então, eu quero trazer algumas questões que a gente pode ter no nosso dia a dia que nos ajudam na produção desses hormônios. A primeira que eu quero comentar com vocês é tomar sol. Super importante tomar sol. O sol nos ajuda até em outro hormônio, que é a melatonina, onde quando anoitece, o nosso corpo já percebe que não há sol e tem a produção da melatonina, que ela nos ajuda muito no sono. E uma das reclamações frequentes dos trabalhadores da saúde é que nessa época de pandemia, nessa exaustão que nós estamos vivendo, houve muita alteração do sono. Então, tomar sol é uma questão importante. Uma outra questão que traz muito a estimulação desses hormônios é abraçar demoradamente. Hoje a gente só pode abraçar quem está dentro da nossa bolha, mas isso nos traz essa sensação de prazer, de realização. Uma outra questão são os exercícios físicos, dormir mais, meditar, fazer yoga, falar com os amigos, né? Hoje através das mídias sociais ou então no trabalho, essa relação com os amigos estimula a produção desses hormônios, ter cuidados com a alimentação e também atingir metas tem uma produção bacana desse hormônio da felicidade. Então, a primeira dica que eu quero dar é que a gente tem um poderoso aliado dentro de nós mesmos. Então, vamos estimular a produção desses hormônios. Uma outra questão que eu queria trazer aqui para vocês, um segundo ponto, é que a gente pode olhar as situações que a gente está vivendo na atualidade como desafio e aprendizagem. Então, se tudo isso que a gente está vivendo nos sobrecarrega psiquicamente, e aí a gente ficar com uma atitude mais negativa em relação a tudo, às nossas vivências, isso vai trazer mais estresse e mais sofrimento mental. Enquanto que, se tivermos uma outra atitude de aprendizagem, o que eu posso tirar de aprendizagem dessa pandemia ou dessa mudança no trabalho que eu estou vivendo, né? Encarar isso como um desafio, isso vai nos ensinar novos recursos internos que nós vamos levar conosco para além da pandemia e poder utilizar em qualquer outra situação de crise que estejamos vivenciando. Uma questão importante que eu quero deixar colocada aqui é que a nossa saúde mental, ela tem sido prejudicada por um uso excessivo das tecnologias de comunicação e informação, né? Hoje nós estamos quase que acorrentados aos nossos celulares. Então, esse uso exacerbado também não traz boa saúde mental. Então, a gente falou do sono, né? Que os hormônios da felicidade nos ajudam a dormir melhor. Então, o celular, por exemplo, ele é proporcionalmente inverso. Ele não nos ajuda a dormir melhor. Então, a luz da tela, a tela azul nos prejudica e faz o nosso cérebro ficar muito em movimento. Então, assim, olhar o celular perto da hora de dormir não é um bom hábito para a higiene do sono. Então, a gente estar acorrentado a essas tecnologias, elas nos trazem também bastante sofrimento mental, e eu gostaria de deixar para vocês, então, uma dica que se diminua o uso, né, tanto para o trabalhador da saúde, como para os seus familiares, o uso dessas tecnologias, se limite isso um pouco.
Mesmo porque essa tecnologia, que teoricamente veio para nos ajudar e facilitar a nossa vida, parece que não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu de fato é que, através dos celulares, o trabalho invadiu a nossa vida privada. Então, hoje nós estamos em casa, apita o celular, é alguém do grupo de trabalho mandando uma mensagem, é um e-mail da nossa chefia que chega. Então, isso é prejudicial porque nos impossibilita de fazer a desconexão com o trabalho. Então, essa conexão constante com o trabalho foi negativamente associada a bem-estar. Então, estar conectado no trabalho o tempo todo traz uma sensação ruim, uma sensação de mal-estar. Então, é benéfico que o trabalhador possa ter contratos psicológicos com sua equipe, com sua chefia, de que as mensagens e as questões do trabalho fiquem mais restritas a determinados horários, para poder haver esta desconexão. Ter tempos mais bem circunscritos entre o trabalho e o lazer é uma coisa importante para a questão da desconexão. E, por fim, eu queria deixar para vocês uma outra ferramenta, que é a respiração. O nosso cérebro, ele tem funcionado muito exaustivamente, isso traz mesmo um cansaço, mas mandar o nosso cérebro parar de pensar é uma coisa que não funciona. Então, eu quero trazer a dica de uma respiração para dar para vocês, para a gente poder usar quando tivermos dificuldade de dormir, quando estivermos muito estressados, quando estivermos muito ansiosos. Quando a gente está nesses 3 níveis, né, de estresse, ansiedade, a nossa respiração fica mais curta. Então, se a gente trabalha a respiração como uma inspiração, segurar, expirar, segurar, inspirar, fazer esse ciclo que a gente chama de respiração em quadrado. Em 3 a gente inspira em 1, 2, 3, segura 1, 2, 3, expira em 1, 2, 3, segura antes de inspirar em 1, 2, 3. Isso nos acalma, isso expande o pulmão, isso oxigena o nosso corpo, a nossa mente, e isso traz uma sensação de bem-estar. Então, eu quero deixar essa dica, essa última dica, que combater o estresse é mais eficaz com a respiração, meditação, yoga, do que a gente tentar mandar na nossa própria mente. Eu queria agradecer esses minutinhos que vocês estiveram comigo e deixar um grande abraço a todos.